ouvido, né? Audição. Todo mundo sabe da importância da audição, né? O ouvido, ele é composto não só pelo nosso equipamento auditivo, falando numa linguagem de música, né? Mas também pelo nosso cérebro, né? Que é o centro de processamento do que chega até o nosso equipamento de captação, que é o nosso ouvido. Então, assim, isso todo mundo sabe, isso meio que todo mundo sabe. Agora, já entrando em um mérito, nós temos dois tipos de audição. Nós temos dois tipos de audição. A audição qualitativa e a audição quantitativa. Tá? Então a qualitativa, até quando você vai fazer o exame no otorrino ou na fono, você avalia as duas audições de certa forma, né? Uma que é a capacidade de perceber sons baixinhos, né? Que é a sua sensibilidade no que diz respeito à intensidade, ao volume. Então, fala, fulano tem ouvido de cachorro, caiu um negocinho lá do lado da sala e ele está ouvindo. Então essa é uma audição quantitativa, a quantidade de som que você é capaz de perceber. Essa não é a audição musical. Por incrível que pareça, essa não é a audição musical. Lógico que tem relação, mas não é a audição musical. Existe então esse ouvido quantitativo e existe um ouvido qualitativo, que é a capacidade de perceber diferentes sons, diferentes frequências, segundo a ciência, né? Então o aparelho auditivo, que é o nosso ouvido, né? Ele, que aliás está dentro da orelha, né? A orelha, chamada pavilhão auricular, olha que bonito. A orelha, ele é tipo uma concha acústica natural, a natureza é absolutamente incrível, é uma concha acústica que capta os sons, né, dos lugares e joga para dentro do sistema auditivo. E aí é um tubo, tararam, aulas GAVA, aqui está o nosso tubo. Então aqui, através desse esquema, a gente pode ver, né, o pavilhão auricular, aí o som caminha por aqui, através de um sistema de pequenos ossos, que são chamados ossículos, tá? Anatomias GAVA, ele entra e estimula esse negocinho que parece um caracol, que é a alma da audição. Olha que loucura. A verdadeira alma da audição é esse negocinho que é a cóclea. Tá? Então, assim, uma explicação geral, não vou entrar em aula de anatomia, que não é esse o objetivo, mas eu acho que é importante você ter a noção geral. Pô, a gente vai fazer uma aula de violão, ó, esse aqui é o violão, vai, toca aí o violão, as notas. Não, mas o que é o violão? Eu nunca me esqueço quando eu tive a minha primeira aula de violão, o professor falou, bom, vamos lá, como é que é? Não, calma, isso aqui é um violão. Violão, isso aqui é o braço, isso aqui são as tarraxas, que servem para afinar, a boca chama boca do violão, o traste, o capotraste, a caixa do violão, poxa, as cordas são contadas. Então assim, eu não preciso entender do verniz, se é ébano, se é a tarraxa, a casinha, as escalas marcadas. Olha quanta coisa que um estudante de violão precisa aprender, né? Então assim, se você faz aula de canto e você faz, né, você está aqui comigo, ou de voz, né, é fundamental que você entenda os fundamentos do seu equipamento, entendeu? É fundamental. Por isso que eu montei essa aula falando sobre o ouvido e, na verdade, para ser sincero, eu já dou essa aula há alguns anos. Hoje ela é uma aula que está atualizada e você está recebendo ela aqui, né? Por essa via tão legal, né? Mas, na verdade, eu fico impressionado, porque se você vai fazer aula de canto, que é voz, né? E você já sabe que não é só corda vocal, né? As cordas vocais. É boca, é nariz, é dente, é língua, é céu da boca, é palato mole, é palato duro, é nariz, são seios da face, a estrutura craniana, os pulmões, né? O diafragma. Uau! Não é isso? Não é só isso. É o ouvido. É o ouvido. Porque se você não ouvir os detalhes, as sutilezas, o ouvido é que dá a visão de raio-x da voz. O ouvido é que faz com que toda a música chegue até você e que toda emissão que você usa, você alinhe de acordo com o que você ouve. Então, entender o nosso equipamento ouvido
é tão importante quanto entender o nosso equipamento voz, porque eles andam absolutamente juntos, né? Acho que é importantíssimo ensinar, acho que é importantíssimo entender. Por quê? Se eu entender também, não é para virar aula de anatomia, não é? Vou explicar. O canto, né? A voz, a gente não entra profundamente, porque senão você perde o objetivo. Eu não vou explicar o violão falando da construção da madeira, como se fabrica o verniz. Aí é um curso de luthier, né? De fabricação, não é um curso de instrumento. Então o que eu vou explicar, também para quebrar a resistência de quem enxugar vai dar aula de anatomia, é o seguinte, eu vou explicar as linhas gerais que você precisa saber. O som foi captado por nossa concha acústica, pela orelha, né? Pelo pavilhão auditivo, pavilhão auricular. Então ele entrou aqui, tá? Que é um tubo, modo de dizer, e aqui esses pequenos ossos, eles transmitem as informações de forma mecânica, porque são pequenos ossinhos, né? O martelo, tem vários nomes ali, transmitem para esse sistema aqui que é a cóclea, que parece um caracolzinho. A cóclea é o sistema nervoso da audição. Daqui que está conectado com o nosso cérebro. A cóclea conecta com o cérebro. Desculpa, eu sei que tem alguns médicos na turma, eu sei que vocês sabem disso, mas assim, a cóclea, ela é mais grossa no começo e mais fina no final. E segue um princípio de um instrumento musical. Olha que interessante, essa é uma abordagem interessante. A corda de um violão, se eu tocar, essa corda é um Mi, por exemplo, ela é uma nota grave, né? À medida que eu for diminuindo, ela vai ficando mais aguda, né? À medida que eu vou apertando para tocar. Então a cóclea, ela funciona da mesma forma, ela é mais grossa no começo e ela vai ficando mais fina, né? E ela se coloca enrolada, obviamente, para não ocupar muito espaço. Então, senão seria um negócio assim, ó, ia passar de um lado para o outro, assim. Então ela é enroladinha aqui. Só que cada trecho dela é conectada ao cérebro por meio de células nervosas, de neurônios, enfim. Quando você ouve uma nota grave, é a parte mais grossa da cóclea que é estimulada. Quando você ouve uma nota mais média, é a parte do meio. E uma nota mais aguda é a parte mais fina, que é estimulada. Tá? Só que agora sim, isso ainda é um senso comum. A nossa audição, ela não é só estimulada por graves, médios e agudos. Ela não é só estimulada por 3 notas. Ela é estimulada por 12 notas? Não. Ela é estimulada por uma infinidade de notas. E não só isso, por uma infinidade de sons, por uma infinidade de texturas, por falta de uma melhor palavra. Pitágoras, quando padronizou as notas musicais, né, ele chegou a nota com uma frequência e padronizou, né, lá a frequência de 440 Hz. Então, o sistema da audição, mais do que notas ou frequências sonoras, ele percebe outras coisas que estão embutidas nessa frequência e que nós sabemos ainda muito pouco sobre isso. É engraçado, né? A arte caminha muito junto com a ciência, porque a arte, ela especula, ela diz, olha, eu acho que isso é possível. E a ciência vai confirmando, vai estudando, vai aprofundando aquilo que às vezes é só uma ideia especulativa. Vejam que onde eu estou querendo chegar. Olha que exemplo interessante. Falar em comida, que é um exemplo bem próximo, principalmente agora na quarentena. se você pensar em comida, a gente tem, sei lá, vários tipos de comida que a gente sente vários gostos, né? Então, assim, macarrão, se tá bom, se tá ruim, N variedades, e é pizza, é melancia, é sorvete, é muito, mas é uma infinidade, não são 3, não são 10, não são 400 tipos, são milhares, talvez milhões de percepções. Não é verdade?
Por exemplo, você vai fazer um curso de vinhos, você vira um sommelier sofisticado e consegue perceber os taninos, as notas do vinho, você consegue perceber se tem frutas vermelhas, não sei o que, barril de carvalho, né? Vira uma arte e uma ciência você degustar vinho, café, cerveja, enfim. Onde eu estou querendo chegar? A audição humana, ela é um pouco subjugada. A gente tem um panorama de possibilidades de percepção que a gente não imagina. A gente percebe, a gente ouve, mas a gente nunca para analisar, nesse sentido que eu digo subjugada, as possibilidades sonoras e as diferenças sonoras que a gente consegue perceber numa vida cotidiana. Então, além das frequências sonoras, que é 440 Hz, 550 Hz, né? Você consegue perceber harmônicos. E todas essas informações, e com certeza informações que a ciência ainda não descobriu, talvez energia eletromagnética, talvez outros tipos de ondas, que com o tempo a gente vai descobrir que trazem informações para a gente, além das frequências e do campo harmônico das notas. Gava, por que você está dizendo isso? Porque quando você estuda canto, quando você estuda voz, além da nota musical, né, você percebe outras coisas, as qualidades do timbre que estão ligadas ao campo harmônico, mas você percebe além disso, você percebe níveis de emoção. Na voz humana, então, o jeito de cantar, a intenção, do jeito que vai, está muito além de frequência sonora. O cérebro, né, que é o equipamento de processamento disso, ele cria uma visão com base no som que chega até os seus ouvidos. E à medida que você vai trabalhando essa consciência, esse panorama começa a se ampliar e a sua consciência dos sons começa a aumentar de uma forma incrível. E é aí que eu queria chegar. Porque eu sei aqui, né, os alunos de música principalmente, a gente fica às vezes pensando que ter bom ouvido é distinguir entre as notas, né? Lá sustenido, sol sustenido. E é, né? Você distinguir as diferenças das notas. Você vai cantar uma música, você está cantando várias notas, né? Então o primeiro passo é você ouvir, aprender a ouvir, né, a diferença dos sons. No curso, vocês sabem, eu trabalho isso de forma subjetiva com as músicas, mas é claro que eu estou alinhado com as notas ali, né? Com os intervalos entre as notas. E esse é um nível de audição qualitativa. Outro nível de audição qualitativa, por exemplo, é você perceber se a voz tem ar, né? Muda a voz. Outra audição qualitativa é você ouvir vibratos que você nem ouvia. Você ouvia, mas não escutava. Ou escutava, mas não ouvia. Aquele papo, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Então essa audição seletiva vai tornando o parâmetro de audição muito rico. Porque você começa a ouvir o vibrato. Você começa a depois perceber se esse vibrato é de laringe, é de palato, se ele é misto. Você começa a ouvir se a voz tem ar. Você começa a ouvir a sobreposição das cordas vocais. Você começa a ouvir a intenção da frase em termos de intensidade. Você começa a sentir a emoção, né, através dos parâmetros sonoros. Além disso, ao mesmo tempo, você ouve a base, ouve os instrumentos. Então, e que instrumentos? Se é violino, se é um coro de cordas, se tem uma bateria, o contrabaixo, né? E como cada um está executando esses instrumentos. Olha só, pensem bem quantos elementos nós somos capazes de ouvir e distinguir de forma seletiva através do nosso incrível equipamento que é a audição humana. Incrível equipamento, a audição humana. A audição humana é capaz de gerar uma realidade inteira para a gente. Se você fechar os olhos e ligar uma música ou alguém te conduzir uma meditação, você sabe do que eu estou falando. Você é capaz de viajar com base no parâmetro sonoro e com base na sua imaginação, né? Não é à toa que quando a gente é criança e os pais contam uma historinha, espero que isso não se acabe, né? Porque
isso através de um estímulo auditivo, de ouvir alguém contar, né, a mãe, o pai da gente, um tio, um vô, né, uma avó, contar uma historinha para você, você cria um campo, principalmente quando essa história vem com amor, vem com doçura, né? É um campo tão rico da imaginação, né? A Disney faz isso tão bem, né? Em contar a história e resgata esse momento da infância, né? Para já concluir, né? Deixar essa visão em primeiro lugar, esse conhecimento das duas audições, que é a quantitativa e a qualitativa. E deixar claro que a qualitativa, além de distinguir frequências, ela cria um verdadeiro panorama, porque ela consegue ser praticamente infinita nas formas de percepção. E por último, antes de abrir para as perguntas, fala, Gava, mas como que eu melhoro essa audição? Eu acho que aí é um dos objetivos da nossa aula aqui, né? Você melhora a sua audição de uma forma também que pouco se diz, né? Se fala, que é assim, você ouvir de forma ativa. Eu posso ouvir as coisas de forma passiva ou de forma ativa. Como é passivo? Eu ouço sem prestar atenção. Quando eu ouço e vocês sabem que eu trabalho isso com vocês, quando eu ouço prestando atenção em um parâmetro, eu ativo o quê? Eu ativo o meu cérebro, aqui, eu ativo o meu cérebro para distinguir aqueles sons. Entende? Distinguir. Então, assim, à medida que eu presto atenção, eu estou forçando as sinapses neurais a fazerem amizade, né? As sinapses, para quem não sabe, eu sei que muitos aqui sabem, né? São as perninhas dos neurônios, né? Elas têm que se abraçar. Quando elas fazem isso, você tem um aumento na sua inteligência, nas suas competências neurais. Eu lembro que até os anos 80 eles diziam assim, não nascem neurônios novos, não nascem neurônios, a pessoa que nasce com aquilo é aquilo, Eu falei, isso não é possível, porque eu mesmo não conseguia tocar, aprendi, né? É motor, mas os neurônios, poxa, aí ouvido, consegui ouvir mais, eu fui desenvolvendo, e eu lembro como se fosse hoje, o dia que saiu na matéria, não sei se é super interessante, falando das sinapses, isso é anos 80, falando das sinapses, que a inteligência, para as várias formas de inteligência, né, de habilidades cerebrais, elas estão ligadas, falando em habilidade cerebral, a inteligência está além disso, né? Mas assim, mas essa é uma longa história, para uma live de umas 3 horas. Ela está ligada às sinapses, a capacidade que os neurônios têm de se conectar. E a gente pode ligar neurônios e desligar neurônios. Então, para entendimento da audição, da competência, para ter ouvido musical, você tem que deixar todas as suas sinapses ligadas. Você tem que ligar essas sinapses. Como você liga as sinapses? Ouvindo de forma ativa. Prestando atenção no que você está ouvindo. Né? De prestar atenção, você está estimulando o seu cérebro a conectar as sinapses. Se você ouvir por ouvir só curtindo, isso não acontece. Senão, qualquer pessoa de 80 anos, 90 anos que viveu a vida inteira ouvindo música teria um ouvido super musical. E não acontece. E ao passo que um jovem que fica treinando, fica percebendo, logo ele está super hábil, sabe fazer backing vocal, né? Sabe abrir vozes, às vezes demora. Dizem, há estudos que você consegue reorganizar uma região cerebral a partir de 2 semanas de audição ativa. Então, por isso que eu passo a lição de casa, falo, mapa dos vibratos. Pode ver. Faz lá onde você achar que tem vibratos, faz uma minhoquinha. O que eu estou fazendo? Estimulando o cérebro, a audição ativa, para você criar essa competência. Tá bom? Então essa é a dica. Qualquer coisa que você fizer pensando nisso, você vai estar estimulando o seu cérebro e vai estar criando essas sinapses e seu ouvido vai estar melhorando. Então, na verdade, não é aqui a brincadeira, tá? Gava, mas pode... Não é que aqui... Não, aqui não. É aqui, ó. É aqui. Aqui só se tiver um problema, uma doença, um problema de formação. A questão do ouvido musical, ela tá aqui, ó. Não é ouvido, é
cérebro. E a gente muda o nosso cérebro. Isso é maravilhoso. Eu, como professor, se você se esforçar, você altera até o seu cérebro, organicamente falando. Não estou falando em alterar ideia, não estou falando em alterar ideia. Eu estou falando em alterar a sua parte orgânica, o seu circuito elétrico cerebral. E com isso você altera muitas coisas, inclusive a percepção que você passa a ter da vida e do mundo e do panorama sonoro. Eu lembro que eu cheguei na Disney, fui com a Regiane e tal, com os pais dela, e assim que nós entramos, cada atração, você tem uma série, é um sapinho que faz o barulho, é uma musiquinha, e no caminho de cada atração você tem vários sons em volta. Ou seja, você já é envolvido. Logo eu percebi isso, né? E eu conversei com pessoas que não perceberam. É mesmo, né? Então, assim, aquilo te envolve no clima do brinquedo. A hora que você entra no brinquedo, você já está encantado. Aí você já vê as figuras. A hora que você entra e o som vem forte. Poxa, mas é uma viagem. Você tem um estado de consciência alterado. Olha o que eu estou falando. Você tem um estado de consciência alterado. Por isso que a experiência é incrível. E a função da música também é essa. É alterar estados de consciência. Aliás, é só essa. Quando você altera o estado, você aumenta a alegria, ou você põe a pessoa para baixo, uma música down, enfim. Mas aí é assunto para uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Podem ser perguntas relacionadas ou outras perguntas. Então, vejam o que vocês querem perguntar. Não precisa ser só de audição, não. Essa nossa live, ela tem o objetivo também de esclarecer. Afasta o Alzheimer. O Gui me disse isso, também afasta o Alzheimer. Exatamente, porque você está estimulando muito o seu cérebro. Por isso que a música é muito usada em terapia, é usada nas igrejas, tudo quanto é igreja. Religião, desde dos índios, música para isso, música para aquilo. Porque ela faz a conexão, né? É o imaterial também que conecta. A Carol falou, é uma coisa... A Carol disse, é muito legal, serve para a nossa vida como um todo, essa informação, essa atenção dirigida, exatamente. E a habilidade que você desenvolve, né? Para fazer backing vocal, alguém me falou, é fundamental. Porque senão você não consegue fazer, né? Escutativa na terapia, olha o que a Tux falou. Eba, obrigado, Larissa, que aula maravilhosa, tá? Que legal, adoro ler isso. Você sabe que o Adriano, né? O Adriano tá dizendo que é fantástico ouvir o Coral do Sul. O Adriano é médico lá do Sírio, tudo. Você sabe que tem esse trabalho, o Adriano lembrou bem, de surdos que desenvolvem habilidade vocal e falam com perfeição. Se a criança for estimulada desde cedo, um trabalho fantástico aí da Fono, dos otorrinos também, ela consegue falar mesmo sendo surda e mesmo nunca tendo ouvido a própria voz. Olha que ironia. E com voz boa, com voz bonita. E coral, né? Quer dizer, incrível, né? É muito legal quando você começa a prestar atenção nos sons, né? Que nem a Larissa está falando. Você começa a ver outras cores no mundo, né? Imagina, você tem a visão, né? Que é um senso super desenvolvido nas pessoas, né? A gente tem a visão bastante desenvolvida na maior parte das pessoas. E a audição, né? À medida que desenvolve, você começa a ouvir coisas incríveis, né? Você tem uma sensibilidade maior para esse universo. E é um universo que se abre. É uma visão que se abre. Olha que importante isso, não é? Eu me interesso por gastronomia, apesar de ser um péssimo cozinheiro. Por quê? Porque é uma dimensão. Pô, se eu conseguir comer, entender a história da comida, o cuidado dos ingredientes, a experiência é melhor. A experiência é mais rica. A experiência é mais rica. E se você amplia todas as suas percepções para as experiências da vida, a vida começa a ser mais rica, né? É isso. Ah, que legal, tu que está falando, olha, todo mundo lê, eu não vou ler tudo para não ficar... Obrigado, Atux, obrigado, eu fico muito feliz também, minha gratidão pela oportunidade também. Tavita, minha aluna nova do online, muito bom, é isso, exatamente. Vamos ver, atenção dirigida, isso é muito legal, né? Ó, usar em psicoterapia, tá vendo? Então, muito legal isso que a Carol está falando. A Carol é psicóloga. Michele, é isso. A gente começa a ouvir música diferente, né? Começa a ouvir uau, né? Então, isso é muito legal.
Vamos ver aqui. Carol, você vai embora? Tchau. Sabe assim? Ou tá me cumprimentando, né? Eu tô indo embora. Eu tenho que chegar assim pertinho porque eu tenho miopia. Minha visão ela tem que ser ainda estimulada. Eu tenho. Não, mas falando sério, né? Ó, o Vander Tafo, vou até citar porque isso não é segredo. O Vander, um músico incrível, era um músico incrível do rádio táxi e tal. O Vander tinha 40% de perda auditiva, mas tinha ouvido musical absoluto. Olha que curioso. Ou seja, ele não ouvia muita quantidade de som. Ele teve perda de tocar muito rock com som muito alto naqueles anos 80. Ele era do rádio táxi. Trabalhei com ele muitos anos, amigo meu pessoal. O Vander tinha. Você falava, ele não ouvia. Só que o que ele ouvia muito bem. Apesar de ele ter perda auditiva em termos quantitativos de 40%, ele tinha uma audição qualitativa enorme. No pouco que ele ouvia muito bem. Por quê? Porque isso aqui estava muito treinado nele. Para quem não sabe, acho que muita gente sabe, mas Beethoven compôs a última sinfonia surdo. Por ironia do destino, Beethoven. Félix, muito bem-vindo, Félix. O Félix e o Guilherme são alunos meus de 20 anos. Muito bem-vindos, as pessoas assim, VIPs da turma. Mas o fato é o seguinte, como eu estou dizendo, o Beethoven compôs a última sinfonia surdo. Ironicamente, uma ironia do destino, ele foi perdendo a audição com o tempo. Algumas doenças, alguns problemas que afligem, né? E ele ficou totalmente surdo quando ele estava compondo a última sinfonia, e mesmo assim ele compôs. Ele fez, acho que ela quase inteira, absolutamente surdo. Porque apesar do equipamento dele, do ouvido enquanto equipamento, não funcionar mais, esse equipamento aqui, ó, funcionava. Então ele já tinha associado os sons das teclas do piano, ele já tinha os sons na cabeça, na memória musical dele. Escrever isso e passar para o instrumento nem precisava mais. Não é que não precisava, né? Modo de dizer, né? Ele fez, mesmo não conseguindo mais ouvir, ele fez isso. Ele fez a última sinfonia absolutamente surdo. Olha que loucura. Então, ó, o Adriano está falando, né? Para ouvir bem a segunda voz, para quem está treinando backing vocal, arranjo vocal, que são as vozes de fundo, para quem não sabe, né? Você tem a voz principal e aquele corinho de fundo, para quem é mais da fala. Aqui tem alunos presenciais, tem alunos das minhas turmas online e tem alunos do grupo de respiração, que é mais ligado à voz em geral, não especificamente ao canto. Para quem não é da música e convidados, né? E alguns ex-alunos também. Para quem não é da música, é assim, além da voz principal você tem vozes de fundo, corinho de fundo, e a gente estuda cada uma dessas vozes. Então a gente vai treinando essa habilidade, né, de perceber as vozes. E o Adriano escreveu muito bem, a gente tem que sublimar a voz principal. Você tem que ouvir um pouco ela, mas não deixar ela te atrapalhar. E você não fazer a mesma voz que o principal, né? O segredo é, se um está cantando uma nota, outro está cantando outra. Então é isso, é sublimar. A audição seletiva que eu falei, ela também apaga algumas coisas que você não queira ouvir. Já viu aquela pessoa que, principalmente pessoa de idade, né? Você falou, fulano, não sei o que, a pessoa não ouve. Ou dá para o senhor fazer, não sei o que, a pessoa não ouve. Aí você vai falar, poxa, aqui fulano tá estranho, tá? O que é? Não, fulano. Mas meu avô tinha um pouco isso, sabe? O vô, falava, vô, não sei o que, ele não respondia. Ele... Daqui a pouco você falava assim, então, o que aconteceu? Algum assunto que interessasse ele estava lá do outro lado, ele vinha e falava, não é. Mas o senhor ouviu? A gente, sim, tal, lógico. Então, isso faz parte da sabedoria, né? Mas, de fato, a gente tem a competência de apagar os sons que a gente não quer ouvir. Literalmente, literalmente. E uma informação muito interessante para vocês. Olha isso. E o que eu vou falar é uma coisa muito incrível. O lugar que está o nosso coração e o nosso sangue circulando nas veias, eles produzem um som tão alto dentro do corpo que a gente não teria condição de ouvir a nossa própria voz, se não fosse a incrível capacidade, mágica até, da nossa audição neutralizar esses sons.
A ciência ainda não sabe direito como o cérebro, como o ouvido neutraliza esses sons. Mas a gente não fica ouvindo do nosso coração e nem o nosso sangue circular nas nossas veias. Se você estiver ouvindo demais isso, é porque o seu cérebro está se rebelando contra isso, contra você. Então, quando você vai dormir, por exemplo, ou um dia que você ouve isso, você estranha e fala, nossa, será que meu coração está pulando? Será que eu estou bem, né? Porque não é normal você ficar ouvindo o seu próprio batimento cardíaco. E tanto é verdade que se você encostar o ouvido no coração de uma outra pessoa, você ouve alto, até de fora. Imagina dentro de você. Olha que parâmetro interessante. Então a audição, né, o cérebro, a natureza das coisas, né, os animais, sem entrar no mérito dos animais, porque a audição humana é capaz de ouvir de 20 a 20 mil hertz, basicamente. Oficialmente a partir de 40, 50, tá? Mas tem estudos que dizem que é de 20 a 20 mil. Mas assim, existe também o infrassom, que vários animais ouvem e que o ser humano não ouve, e tem também os ultrassons, que são sons fora da faixa auditiva, que golfinhos, por exemplo, se utilizam para se comunicar, morcegos e cachorro, né? Quem tem um cachorro sabe o que ouve um cachorro, né? Então é impressionante, é um universo incrível mesmo. Bom, pessoal, a gente está finalizando. Eu quero dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Em breve teremos uma outra aula dessas. Eu montei esse perfil aqui exclusivo para vocês, para os alunos, para o curso. Eu criei a Galeria da Fama. Eu pus joalheria, né? Eu fiquei pensando nessa coisa de lapidar, né? Então acho que joalheria é um termo legal para esse destaque aí das vozes. Eu estou achando os pontos que são legais, assim, para mostrar o meu trabalho, o trabalho de vocês, né? E também para que sirva de estímulo para os outros alunos, né? Porque a gente não. É uma forma das pessoas terem contato com as competências e com os talentos de outros, que às vezes elas não se encontram, né? Agora com o virtual isso vai se ampliar, né? Mais pessoas distantes. Não deixa também de ser uma forma de aproximar, e esse é um dos meus objetivos aqui com vocês também, tá? Então, bom final de semana para vocês. Vamos aí mantendo o astral nas coisas positivas, né? O momento pede isso. Estudem, comecem a ouvir as coisas com atenção, com a audição ativa. Pare um pouco do seu dia e fala, agora eu vou ouvir a música tentando perceber os instrumentos, tentando perceber o baixo, como disse o Guime, tentando perceber a guitarra, a voz principal, as sutilezas da voz, os instrumentos, música. É o melhor exercício para isso. Eu tenho certeza que o panorama sonoro, como você ouve o mundo, não só como você vê o mundo, ele vai começar a melhorar. Tá bom? Então é isso. Um beijão para todos. Boa noite. Adorei. Até breve.